Boa tarde e bem-vindos para mais um programa suplemento informativo. Hoje vamos abordar a questões ligadas às Forças Armadas de Libertação de Angola, são as falas, porque estamos na senda de mais um aniversário, que será comemorado no dia 24 de janeiro. Trouxemos hoje, para abordar esse tema tão importante, o general na reserva, Abílio Camalata Numa, que exerce a função de secretário nacional para os antigos combatentes e veteranos da pátria e é membro do Comitê Permanente da UNITA. Sr. General, seja bem-vindo e esteja bem disposto. Da criação das Forças Armadas de Libertação de Angola e também honrarmos o legado que nos deixaram. Por isso, é um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado. Bom, para começarmos esta nossa conversa, eu gostaria de perguntar ao Sr. General o embrião das falas. O embrião. As Forças Armadas para a futura institucionalização do partido em 13 de março de 1966 em Moangai. Para os que futuramente vão fazer estudo e investigar as datas mais precisas da criação das Forças Armadas de Libertação de Angola, terão a oportunidade de socorrer de documentos como o Manifesto da Criação da UNITA, que foi exatamente feito a 11 de dezembro de 1964, por um embrião de valorosos nacionalistas e patriotas angolanos, onde estavam pessoas como o Dr. Savimbi, o Dr. José João Liauca, o reverendo Marcolino Nhani e tantos outros. Portanto, estes foram aqueles que assinaram o manifesto da criação da UNITA. E um dos seus ponto número um desse manifesto dizia: combater o colonialismo de maneira consequente. Portanto, o movimento tinha que surgir com forças que pudessem combater o colonialismo de forma consequente e estas consequências, essa forma de agir, produzir consequências do fim do colonialismo, como veio a verificar-se. Mas deixaram-nos um legado que não só propôs a luta contra o colonialismo português, mas também realizar a revolução democrática. Este é um dos espíritos importantíssimos na história política das Farc. A linha A deste número 1 dizia: a luta armada é o único meio capaz de mobilizar todo o povo angolano contra a dominação colonial portuguesa e para realizar a revolução democrática. Retirado daqui o colonialismo português, que foi pressionado a fazer o golpe de Estado, ou Portugal e as Forças Armadas Portuguesas a realizar o golpe de Estado de 25 de Abril, por causa da pressão das lutas coloniais, anticoloniais nas colônias. Isto permitiu que
as falas tivessem cumprido uma etapa. E, infelizmente, os vários acordos de que fomos signatários, inicialmente entre nós, os três movimentos de libertação, a FNLA, o mais velho Holden Roberto, o MPLA, com o Dr. Agostinho Neto, e a UNITA, com o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, não permitiu ultrapassarmos as diferenças históricas existentes nesse mosaico complexo de Angola. E são essas diferenças que continuamos a carregar conosco próprios e a não termos capacidade de visionarmos como lideranças de elites políticas em Angola, de um futuro mais inclusivo, onde todos nós nos possamos rever como filhos da mesma pátria. Infelizmente ainda carregamos esse estigma. E eu, às vezes, a brincar, digo assim: há muita juventude que diz que não vale a pena olharmos mais para trás. Vamos abordar o presente e o futuro. Estamos errados. Todo o povo que não conhecer o seu passado, diagnosticar bem o passado e dizer este passado que consequências tem para com o presente, este povo é condenado a arrastar consigo este passado sem nunca sair deste lamaçal. E ontem eu fiquei feliz, tanto no momento em que o presidente da UNITA fazia conferência de imprensa, ter dito o seguinte: temos de fazer diferente para o melhor. Com a colocação. E o engenheiro Adalberto Costa Júnior dizia mais: tem de haver um diagnóstico correto do passado. Se não fizermos isso, meus companheiros, nunca vamos sair deste lamaçal. O que é que nos divide, afinal, entre nós? Você sente que os nossos companheiros do MPLA estão melhores com os estrangeiros do que com o seu compatriota, com quem dorme todos os dias ao lado? Você não está com ele na mesa a tomar uma refeição, mas pelo menos é guarda dele, é o cozinheiro dele, é lavadeira dele, serve-lhe de várias maneiras. Por que não ultrapassamos exatamente essas diferenças entre nós? O que há por trás disso? E depois há passados que depois estigmatizam mesmo. É tumudieto, não sei o quê. Quer dizer, não, há coisas que temos mesmo de deixar para trás. E sabermos que já não estamos no etumudieto, estamos aqui para construirmos Angola de todos. Não é Angola dos bacongos, Angola dos quimbundos, Angola dos quiocos, Angola dos umbundos, dos nhanecas. Não. Estamos aqui para construir Angola de todos. É por isso que, terminada esta fase anticolonial, de guerra anticolonial, que as falas cumpriram com muito denodo e muita responsabilidade, as falas não chamaram para si o protagonismo de terem sido os únicos. E as suas lideranças tudo fizeram, fazendo acordos, primeiro de cessar fogo com o governo português, a 14 de junho de 1974, através do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. A UNITA tudo fez para se encontrar com o mais velho Holden Roberto e estabelecer ideias para uma plataforma de entendimento para se negociar com o colonialismo português. A UNITA tudo fez para aproximar o Dr. Antônio Agostinho Neto para a mesma finalidade e ajudar para que os dois movimentos, o MPLA e a FNLA, também se encontrassem e produzissem um entendimento antes de nos encontrarmos com os portugueses no Acordo de Alvor.
Infelizmente, este encontro entre o MPLA e a FNLA só foi produzido sob os auspícios de Jomo Kenyatta, no Quênia. Nós próprios não tivemos capacidade de ultrapassarmos as nossas diferenças. Não tivemos essa capacidade. Ficamos no eto mudieto. Não tivemos essa capacidade. E foi necessário, lá fora, com Jomo Kenyatta, Agostinho Neto e Olden Roberto apertarem as mãos, para depois disso discutirmos a plataforma de Mombasa, que foi a base que levou os movimentos de libertação, para discutir com os portugueses. Mas mesmo antes disso, já informações que nos chegam, escritas, já o presidente o MPLA já estava engajado num processo em que foi para Mombasa com certeza de que o que fariam com os portugueses não é aquilo que os três estavam a pensar, ou os dois outros movimentos estavam a pensar. Porque o MPLA tinha amarrado um acordo com os portugueses em Argel muito antes do acordo de Mombasa e muito antes do acordo de Alvor. Exato. Senhor General, nós acompanhamos a trajetória destes acordos ou pré-acordos, mas efetivamente também temos o conhecimento que o Dr. Savimbi jogou um papel preponderante para a aproximação, não é, dos três movimentos. Temos conhecimento que em Alvor, segundo dizem especialistas, o acordo estava minado. E há uma ala do movimento das Forças Armadas Portuguesas que diziam, até o Rosa Coutinho chegou a dizer isso publicamente, que entre os três movimentos de libertação nacional, só o MPLA que está preparado para governar Angola. O acordo de Alvor estava minado por aquilo que eu já disse um bocadinho atrás. Porque, para além da aproximação em Mombasa dos três movimentos de libertação, o MPLA reuniu-se com o movimento das Forças Armadas Portuguesas e o próprio MPLA em Argel, na Argélia. E é ali onde estabeleceram a estratégia que permitiria um MPLA assumir a independência de Angola, o pós-colonial. E, infelizmente, também os movimentos de libertação, os outros dois movimentos de libertação, não se preveniram para este jogo, para essa estratégia que o MPLA tinha perspectivado. Todos eles estavam avisados sobre isso, mas não tiveram capacidade de negociação, capacidade de organização que permitisse não realizar este desiderato aqui no interior. Porque mesmo os cubanos, inicialmente, não eram um contingente tão forte que permitisse derrotar um contingente bem organizado de forças unidas entre a FNLA e o MPLA, entre a FNLA e a UNITA, para saírem de Luanda, por exemplo. Porque aquela batalha de Luanda é uma batalha que quer a UNITA, quer a própria FNLA, tinham muito mal previsto. E é assim que o MPLA ganha vantagem com o poder popular e então os outros movimentos são obrigados a abandonar Luanda e a capital fica sob o controle do MPLA e daí em diante tudo o que foi feito era só uma questão de tempo para o MPLA proclamar unilateralmente a independência de Angola em nome do Comitê Central do MPLA. Ainda estamos à espera da proclamação da independência de Angola em nome de todos os angolanos. Essa do Comitê Central ainda precisa de ser analisada. E o próprio MPLA tem de perceber mesmo que a independência que proclamou em nome do Comitê Central precisa de ser bem revista.
Se bem que já não vamos, não vamos mudar as datas e outras coisas, porque elas tinham sido previstas no acordo de Alvor, mas precisamos desta independência de todos os angolanos, porque aquela de facto é mesmo do Comitê Central do MPLA que nos trouxe depois desses 50 anos de independência. Estamos aqui a viver os 50 anos de independência sob a independência do Comitê Central do MPLA. Infelizmente, não é independência de todos os angolanos. Temos de perceber isso. Por isso, no quadro da Revolução Democrática, que é o legado deixado, que as falas deixam, este é um legado que vai ter que continuar para corrigir esses defeitos. Terá razão os nossos irmãos. Recuando 1975, os três movimentos de libertação nacional, a UNITA, o MPLA e a FNLA, e as forças portuguesas, eles criam forças unidas, não é? Angola teria, de acordo com os acordos de Alvor, Angola teria um exército inicial de 48 mil homens. Desses 48 mil, 24 mil seriam portugueses, que continuariam por cá para ajudar a consolidar as instituições. E volto outra vez aos discursos a conferência de imprensa que o presidente, ou o engenheiro Adalberto, fez ontem, onde dizia que as instituições são os donos das regras do jogo. São elas que mandam para o bem ou para o mal. Portanto, nós teríamos um exército de 48 mil homens, dos quais 24 mil seriam portugueses, que ajudariam a transição para a consolidação das estruturas, das instituições, etc, etc. Saídas desses acordos e do pós-colonialismo. E cada um dos três movimentos entraria com 8 mil efetivos, prefazendo isso 24 mil homens. Os excedentários seriam, portanto, organizados de formas a serem reinseridos socialmente, tanto na sociedade pós-colonial. E, infelizmente, este projeto não vincou, e as instituições que se criaram são aquelas que vieram da independência proclamada em nome do Comitê Central do MPLA, das instituições da República Popular de Angola, com o Conselho da Revolução como instituição máxima, uma instituição que era mais militarizada do que política, não tinha sensibilidade de perceber outra Angola mais distante daquela que era do Comitê Central do MPLA, e é assim que essas instituições que não foram inclusivas não permitiram que Angola, portanto, impedir que Angola descarrilasse para o conflito armado que nos levou até 1991 com o acordo de Icesa. Exato. Em 1975, depois do MPLA ter expulso em Luanda a FNLA e a UNITA fica confinada no Ambo. E assistimos no Ambo uma avalanche de jovens, muitos ex-militares, pertenciam às Forças Armadas Portuguesas e outros não, e aderirem massivamente às falas. Houve uma mobilização, o segredo foi uma mobilização extremamente estruturada. Olha, este movimento iniciou mesmo depois do 25 de Abril. Eu fui para as bases do Massive em agosto de 1974. Estava de férias e eu queria fazer engenharia, na área da agricultura. Portanto, queria ser agrônomo. Mas o meu pai éramos 9 filhos,
e desses 9 eu tinha concluído aquilo que é o 7º ano, e eu achava que devia trabalhar uns 2 anos para depois disso ir para a faculdade. Quando entro para o comboio, comprei até passagens no Caminho de Ferro de Benguela, no Ambo, para ir para o Mochico, que era e era considerada a zona operacional do Mochico naquela altura. E ali quem fosse para a área do professorado ganhava melhor do que quem ficasse aqui no Ambo ou em Benguela. Eu preferi ir mesmo na zona operacional porque também tinha lá os meus primos e eu ganharia um pouco mais, e em 2 anos eu teria o pecúlio suficiente para poder depois prosseguir com os meus estudos. Quando entro para o comboio, quando vou para o comboio, encontro-me com os meus colegas do seminário a irem para o Massive, e dentre esses estava ali o Alicerce Mango, e os meus colegas de seminário eram o Marcial e não Dafa, era o Marcial Yamen, era do Cunene, estudou comigo no seminário Norte do Espírito Santo, era o Nicolau e não Dafa, também do Cunene, era o Lucas do Congelene, também do Cunene, todos a irem para o Massive. E eu perguntei-lhes para onde é que eles estavam a ir. Eles disseram que estavam a ir para o Massive, nas bases da UNITA, mas estavam a ir com um mais velho chamado Jeremias Cossia. Jeremias Cossia, que sim, o tal mais velho está onde? Estava ali. Apresentem. Então levaram-me até a carruagem onde estava o mais velho, apresentaram. Afinal, o mais velho tinha sido capturado em 1965, quando saiu da China, capturado, veio até Luanda, estava mesmo nas cadeias de São Paulo, mas depois tinha uma forma de prisão em que durante o dia podia sair e à tarde voltava outra vez para a prisão. Mas foi nessa altura também que ele começou a formar células aqui em Luanda. Aquilo estava ali formado um revolucionário, começou a formar algumas células aqui em Luanda, e dentre essas estavam os velhos Marianos Caputo, o velho Moreira, o pai da Coaiela, e depois entraram nesta célula o Honório Vandune e outras pessoas daqui já de Luanda. Portanto, esse trabalho foi feito pelo mais velho Jeremias Cossia. O colono parece que depois detectou esse movimento, então pegou no mais velho Cossia e enviou para São Nicolau. Em 1974 saiu da prisão São Nicolau, e então naquela altura, em agosto, estava a ir para o Massive para ir apresentar-se à direção. Olhem para a integridade das pessoas e do nacionalista daquele tempo. É assim que eu conheço o mais velho Cossia, e é assim que eu mudo a minha viagem para o Massive e para o Mochico, para ir trabalhar, e vou para as bases da UNITA. Portanto, não utilizei a minha passagem do Cangumbe ao Luena, e um dia vou cobrar este remanescente ao CFB porque me deve. Isso é brincadeira à parte. Portanto, já naquela altura sentia-se essa záfama dos jovens a irem para as bases dos movimentos de libertação. Os do MPLA para os CIRES, Centros de Instrução Revolucionária do MPLA, inicialmente eram feitos lá fora, Brazzaville, outras áreas. Nós da UNITA fomos diretamente para as bases da UNITA. E dentre esses apareceram muitos jovens. E quando eu acabei o curso político, foi ali, sem deixar depois, foi ali onde eu conheci alguns elementos da SWAP, fardados mesmo. Tinha um fardamento específico, um fardamento castanho. E eu disse, mas esses senhores aqui... E eles moravam lá no comando, na área onde estava o Dr. Savino. Eu perguntei, mas esses senhores não eram dirigentes da SWAP? Porque, afinal de contas, durante a guerra colonial, o mais velho Colunga, que era o comandante da frente sudeste
da UNITA, naquelas áreas onde depois colocamos, onde depois se estabeleceu a JAMA, é onde exatamente estava o mais velho Kulunga, com efetivos da SWAPO a fazerem penetrações na Namíbia. E é ali onde muitas vezes operações coligadas dos sul-africanos com os portugueses, com helicópteros, penetravam naquela área para combater gente da UNITA e gente da SWAPO. Portanto, é só ver como é que, afinal de contas, as coisas se processam. Nós fomos os aliados que já estivemos com a SWAPO aqui dentro do país. E também fomos nós, em 1974, a receber muitos jovens, já no período de 74, 75, muitos jovens a virem da Namíbia, apanharem o comboio para a Zâmbia. Muitos desses jovens foram se juntar à SWAPO através do esforço que a UNITA desenvolveu. Portanto, são esses legados de luta, de libertação conjunta que nós fomos fazendo já naquela altura. E isso tem memória e está lá. Portanto, muitos dos jovens que vinham da tropa colonial foram para as bases da UNITA, outros foram para a SWAPO, outros foram para o MPLA, outros também foram para a FNLA. Portanto, e para a UNITA foram muitos, foram milhares e milhares de jovens. Eu, já como comissário político da UNITA no Cubal, se não estiver errado, eu despachei centenas, milhares de jovens daquela área do Caimbambo, Cubal, Ganda, Xongoroi, Quilengues. Despachei muitos jovens, portanto, para as bases da UNITA através do caminho de Ferro de Benguela. Exato. Depois, bem, 11 de novembro, e o 11 de novembro já foi dito aqui pelo general Numa, os cubanos desembarcam no Huambo em Angola, em 75, e chegam no Huambo em 1976. 8 de fevereiro tomam a província do Huambo, ou em particular a cidade do Huambo. E foi aí o recuo das falas e dos civis que acompanharam a UNITA. Como foi possível depois a reorganização para o exercício da resistência generalizada? Hoje rendo homenagem a esses filhos valorosos de Angola que tiveram a coragem, no dia 8 de fevereiro de 1976, olhando para as condições objetivas em sua volta, não terem receio de decretarem a resistência generalizada contra um exército colosso que trazia tudo. Tanques, pernas que nunca passaram por aqui. BM-21 e outro armamento. E alinhado a isso tudo, uma propaganda intensa desenvolvida pela rádio de Angola naquela altura. Aqueles compatriotas onde estão escritos Jonas Malheiro terem a coragem de não fazer morrer a esperança dos angolanos de que a vinda do estrangeiro em Angola não era o fim de tudo, e decretar a resistência generalizada contra o expansionismo russo ou cubano. Dava de muito esforço para se quilatar a dimensão do papel que este contexto exigia.
E é assim que as pessoas colocaram à disposição de Angola as suas vidas. E resistiram. E está inscrito neste momento aquilo que chamamos a Grande Marcha. A Grande Marcha que começa no Gao Coutinho e termina nas áreas do Kwanza, com o manifesto do Kwanza que está escrito e que faz parte do livro do Dr. Savimba, Resistência em Busca de uma Nova Nação, onde inicia a fase de reorganização das Forças Armadas para este momento. Portanto, do manifesto do Kwanza até o 4º Congresso, salvo erro, deve-se ter passado 2, 3 meses, porque foi o 4º Congresso que relançou a estratégia de aproximação aos sul-africanos e a estratégia de formação das Forças Armadas de Libertação de Angola, que finalmente fizeram frente aos russos e aos cubanos, que não passaram das fronteiras de Angola para o sul. E isso permitiu depois chegarmos a Bicesse, ou chegarmos até 1990, para resolvermos a Resolução 435, que era de 1970, salvo erro, 75 ou 76, e começar a ser implementada em 1990, com a independência da Namíbia, e finalmente a retirada dos cubanos de Angola. E ainda dentro dessa perspectiva, o MPLA ainda tentou, através de uma grande ofensiva denominada Último Assalto, para ver se, afinal de contas, entre nós, quem é que levaria melhor? Nem o MPLA, nem nós deixamos as coisas a meio. E então fomos obrigados a fazer acordos. E são desses acordos que ainda se conversam, se tivemos virtudes de os assinar e se cometemos alguns erros naquilo que foi a assinatura que foi feita. Mas olhando com os olhos de hoje, podemos dizer que nunca devíamos ter entregue a organização das eleições de 1991 e 92 a um governo que, afinal de contas, desde sempre o que queria é ficar sozinho no teatro de guerra, em nome do seu Comitê Central. São erros de cálculo, nos acordos. Eu recordo mais um bocadito. Em 1991, em abril, o Dr. Savimba estava em Bruxelas, decreta unilateralmente cessar-fogo depois da batalha do Mochico. E eu, dialogando com alguns cabos de guerra, generais da UNITA, que eles não queriam que acontecesse, porque no campo de batalha, tanto faz no norte, no leste, no sul, no centro e sudoeste, a UNITA estava a ter vantagens. Não sei se corresponde à verdade, mas é que o general encontrava-se no norte. Olha, nós no percurso da luta, nós tivemos momentos altos que nos fizeram sobreviver até hoje. Esta questão que coloca agora tem os seus antecedentes. Em 1986 nós tivemos uma operação, a Operação Rio. A Operação Rio era uma operação que tinha como objetivos atacarmos o Cuito Guanaval, destruirmos a ponte sobre o rio Cuito Guanaval, destruirmos a infraestrutura militar ali presente, porque ciclicamente, anualmente, nós tínhamos uma ofensiva. Então era necessário anteciparmos estas ofensivas com esta operação. Fizemos a Operação Rio.
Infelizmente, o mais velho Renato foi comandante tático da margem direita do Rio Cuito. Eu fui comandante tático da margem esquerda do Rio Cuito, com finalidade de destruir a ponte. E outros mais velhos estavam em Xiringutila, o Bene, com o próprio alto comandante, na coordenação de toda a operação. Infelizmente, a operação não correu bem. Não correu bem porque os camaradas que tinham que atravessar o rio Cuito com a naval e depois um outro rio, para depois entrarem no terreno do Cuito com a naval, quando eram mais ou menos 8 horas, 9 horas, a maior parte dos efetivos ainda não tinha atravessado. Só uma parte, uma companhia, parece-me, salvo erro, do segundo regular estava do outro lado. E isso fez fracassar a operação. Apenas foram feitos bombardeamentos e naquela altura tínhamos utilizado também a artilharia sul-africana com os canhões 105, etc, etc. Quando terminou esta operação, o Dr. Savimbi, na despedida dos generais, onde estávamos nós, dizia: eu agora vou para Jamba e vou convocar um congresso. Era o 6º congresso. E vocês, generais, nenhum de vocês vai para este congresso, para não estragarem a minha estratégia. Já nós, naquela altura, estávamos a desconfiar o que seria. Era o prelúdio das negociações. Porque, para quem olhou para a Operação Rio, havia mensagens claras. Levar a mensagem ao MPLA que esta guerra não seria ganha militarmente, mas também levar para o interior da UNITA, junto dos generais, que também esta guerra não seria ganha militarmente. Era necessário fazer esse acordo. Mas nós que olhamos para o MPLA, nós nunca acreditamos no MPLA. Nós perdemos, infelizmente, esta guerra perdeu um grande homem, Dr. Savimbi. Dr. Savimbi dava sempre o benefício da dúvida. Dr. Savimbi sempre encorajava-nos que ninguém vai substituir Agostinho Neto. Vocês têm de perceber isso. Porque o Dr. Agostinho Neto tem um espaço que é dele. O MPLA tem um espaço que é dele. Também ninguém vai substituir o espaço da UNITA. Também ninguém vai substituir o espaço da FNLA. Fomos assim educados politicamente. Mas dentro dessa lógica, dentro deste patriotismo, desta angolanidade, Dr. Savimbi cometeu o erro de não ter se prevenido que os outros não eram mesmo sérios. Não são mesmo sérios e continuam a não ser sérios até hoje, infelizmente. Depois do Dr. Savimbi morrer. É assim que quando chega a altura no fim do conflito, em 91, depois do último assalto, aquele ataque ao Luena, que também foi um teste, era necessário fazer-se mesmo acordos. E muitos de nós, infelizmente, achávamos que era ainda um bocadinho cedo.